É isso. Bom, então, gente, vamos chamar nossa convidada aqui, até para a gente seguir nessa conversa. Quem vai estar aqui conosco agora é a Vivi Reis, ela que é vereadora em Belém, pelo PSOL. Ela é presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belém e ex-deputada federal pelo Pará. Mulher negra, bissexual e da Baixada da Pedreira. Ela é fisioterapeuta de formação e educadora popular. Vivi, seja bem-vinda ao Farol Brasil, ao Noite Brasil. Muito obrigada por atender nosso convite e vir aqui conversar conosco nessa noite. Boa noite, eu que agradeço esse convite, né? Fico muito feliz de ter essa oportunidade de conversar aqui com vocês, até porque também é uma forma da gente levar um pouquinho, né, do que tem sido debatido politicamente aqui no norte do Brasil, na Amazônia, e que para mim é uma alegria, inclusive, estar aqui também enquanto componente da bancada radical, né? Acompanhei aqui o debate que vocês estavam fazendo sobre emenda parlamentar, e realmente é vergonhoso como o orçamento público vem sendo utilizado como balcão de negócios, né? É uma prática muito comum dos partidos de direita e de esquerda. Então, isso, de fato, é algo que precisa ser repensado, porque esse dinheiro que está indo, como foi bem colocado, né, para fins que a gente não vê, na prática, falta na política pública, né, efetivamente para os serviços que são voltados para atender a população. Vivi, então vou aproveitar, já pegar o gancho dessa conversa e da tua fala inicial, para te ouvir sobre você que já foi deputada, inclusive, então já tem experiência, já sabe como é que a coisa funciona, né? A engrenagem ali funciona. Fala um pouco para você como é que é essa questão da emenda parlamentar em si, como é que você trabalhou com isso, porque de alguma forma, se a gente for pensar, digamos, ali por um aspecto positivo, inicialmente idealizado, o que seria realmente para aquele parlamentar poder atuar junto do teu território, e que acabou virando isso que virou, e que a gente está falando, né, estamos debatendo aqui amplamente. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você, enquanto deputada que foi, né, e como pretende ser, está se colocando como pré-candidata agora, nesse entendimento de que, de alguma forma, a emenda precisa ser enfrentada por conta do que ela virou, mas que, num aspecto positivo, ela pode vir a ser realmente como um atributo, como algo mais que, de fato, para aqueles e aquelas que estão interessados a realmente colocar isso para os interesses ali da população, do território, daqueles que elegeram aquele parlamentar especificamente. Perfeito, Thalita. Olha, tu foste certeira nessa pergunta, porque é um tema que eu vim debatendo muito aqui no Pará. Porque quando eu fui deputada federal, eu fiquei apenas 2 anos, né? Porque eu era suplente. Eu ganhei uma eleição de vereadora de Belém, mas como eu era a primeira suplente e o Edmilson assumiu a prefeitura de Belém, eu assumi a Câmara Federal. E durante os 2 anos que eu estive na Câmara Federal, nós priorizamos as universidades públicas, né? Então, foi uma política que nós tiramos no momento em que as universidades públicas estavam tendo cortes nos seus orçamentos, estavam tendo bloqueios de orçamento, nós priorizamos enviar recursos para as universidades públicas, todas as universidades públicas daqui do estado do Pará e também o Instituto Federal do Pará. Então, grande parte dos recursos de emenda parlamentar, nós colocamos com prioridade nas universidades públicas e no Instituto Federal do Pará, entendendo essa importância de fortalecer a ciência, de combater o negacionismo, porque também nós estávamos num momento ali ainda do final da pandemia, e também fortalecer vários campos de conhecimento, porque a universidade pública ela também está ali atuando diretamente, além do seu tripé, ensino, pesquisa e extensão, mas também na cultura, mas também em atividades junto às comunidades, e que isso, com certeza, fortalece muito a sociedade como um todo. E, principalmente, nós tivemos um olhar para as políticas de permanência estudantil, né? E eu sou
fruto do movimento estudantil, né? Eu sou uma cria do movimento estudantil. Então, nós priorizamos as universidades a permanência estudantil através do incentivo a restaurante universitário, a bolsas, a espaços de acolhimento aos estudantes, enfim. E também, metade do orçamento ele é obrigatoriamente destinado à saúde. E nós priorizamos o combate à Covid, né? Na época tinha um código específico para isso, enviando para diversos municípios do Pará para o combate à Covid, inclusive municípios que eu nunca fui, mas que eu sabia que aquele município ia se beneficiar através desse recurso de combate à Covid, por conta da realidade daquela população e por serem municípios que tinham essa demanda. E também voltado para o fortalecimento de políticas públicas de saúde em alguns municípios, em especial os municípios que eram mais desassistidos e que precisavam desse orçamento. Então, assim, nós buscamos fazer um envio de recursos para áreas e lugares em que nós sabíamos que, de fato, iam ser executadas com qualidade e que nós íamos ver, né, o fruto dessa execução. Então, eu, recentemente, por exemplo, fui na UFOPA, né, que é a Universidade do Oeste do Pará, e lá nós vimos, né, já o ginásio poliesportivo, já políticas voltadas para laboratórios, assim como também na Universidade do Sul e do Sudeste de Pará, que foi investido também em restaurante universitário, por exemplo. Então, isso é uma forma da gente pensar as emendas voltadas para a realidade da população, para, de fato, políticas que vão ser vistas, mas não do ponto de vista para serem vistas para eu me beneficiar disso, mas do ponto de vista para serem vistas para que as pessoas possam, de fato, usufruir dessas emendas parlamentares através de alguma política pública, através do fortalecimento das universidades. E, assim, eu ando muito aqui pelo Pará. O Pará é gigante, né? Em vários lugares do Pará eu via essa tentativa de fazer um balcão de negócios e até práticas que eram de emenda de retorno, por exemplo. Alguns políticos, além do orçamento secreto, que é um verdadeiro absurdo, mas alguns políticos, eles utilizam das emendas com prefeituras de envio de emenda e depois eles recebem um retorno de parte dessas emendas parlamentares, né? Então, eu via isso, esse relato das pessoas que diziam assim para mim: ah, você vai enviar uma emenda para cá, mas o que você quer de volta? Então, assim, é gritante, é bizarro, né? Alarmante como as emendas elas são usadas como um balcão de negócio. Mas o discurso que eu faço é isso que vocês também estão defendendo aí, de que as emendas parlamentares elas nem deveriam existir, porque esse recurso ele deveria ser empregado diretamente nas políticas públicas através da execução, né, de orçamento a partir dos ministérios, a partir das necessidades do povo. Mas se existem, né, que a gente possa enviar de fato para onde há uma verdadeira necessidade de execução desses recursos e não dessa forma, né, que muito, além de não o orçamento secreto, né, além de não saber para onde vai, além da gente ter ali uma forma de execução, nem saber ser executado, né, de um envio de recurso. Além de tudo isso, ainda se tem ali fortes indícios, né, de corrupção. Então, eu acho que quando a gente conversa com a população, é conscientizar a população que o que faltou ali, aquele recurso que falta no posto de saúde, que falta nas escolas, que falta em diversas políticas públicas, ele está sendo desviado e que nós não podemos achar que o combate à corrupção é uma pauta de direita. Nós temos que assumir o combate à corrupção como uma pauta da esquerda e uma pauta daqueles, de fato, que têm responsabilidade com o orçamento público e com o fortalecimento de políticas públicas, porque a política pública, quem usufrui, quem precisa, geralmente é a população pobre, a população periférica, são as pessoas negras. Então, nesse sentido, nós precisamos, de fato, pensar e construir políticas públicas voltadas para a população. E as emendas parlamentares, infelizmente, hoje, a forma com que acontece não está sendo priorizado isso, está sendo priorizado os interesses próprios dos políticos, inclusive dos que nem têm mandato, como já foi falado, né? De políticos como
o Valdemar Costa Neto, como o Cunha, que estão utilizando do seu tráfico de influência para usar essas emendas em favor de si próprio, e que isso é absurdo e que isso, de fato, tem que ser, além de investigado, tem que ser combatido. Olá, Vivi, um prazer. Queria perguntar um pouco sobre aproveitar esse momento da formação da bancada da esquerda radical, que eu considero uma das melhores notícias para o campo da esquerda radical nos últimos tempos. E queria perguntar um pouco como tu já tem essa experiência parlamentar, tanto como vereadora, como deputada federal também, e agora está nessa pré-campanha. Como tu enxerga as dificuldades, né, pela tua própria experiência, as dificuldades dessa atividade parlamentar, sendo uma pessoa da esquerda radical, que a gente já sabe que tem muitas dificuldades nisso. Quais são também os limites e as possibilidades do que a esquerda radical pode ganhar participando, disputando cargos institucionais, ampliando sua presença nesses espaços de poder, ainda que tenham também suas limitações. Então, Eribaldo, é importante, né, a gente destacar que nós, na nossa militância diária, né, porque antes de tudo, hoje eu estou vereadora, eu estive também deputada federal, mas eu sou uma militante de esquerda, né, e que isso é muito mais forte para nós, entender que a gente disputa um projeto de sociedade e que a institucionalidade, na prática, ela tem que ser usada como um espaço de ecoar mais forte as lutas que nós temos pautado, né? Para mim, enquanto uma mulher, é muito difícil ocupar o espaço da política, né? Vocês devem imaginar uma Câmara Municipal de Belém, por exemplo, que é um espaço muito limitado, né? E que a possibilidade de construção de política para fora é muito reduzida, né? A gente não consegue, de fato, aprovar projetos que sejam de grande importância. Os projetos bons que nós temos geralmente ficam engavetados lá. É difícil, né? E que para isso a gente precisa de uma pressão externa, né? A gente precisa de uma pressão de fora para dentro, né? Então eu costumo dizer isso, assim, que as pautas elas só andam quando a gente consegue fazer essa articulação de quem está ali na política institucional, né? De nós que estamos ali com os nossos mandatos, que representam um conjunto de pautas políticas, de lutas, e da pressão política fora, para que, de fato, a gente consiga ter algum tipo de avanço. Porque se a gente for pensar, a escala 6x1 só tramitou na Câmara Federal por conta da pressão, das mobilizações, e agora está parada no Senado, né? E que outros projetos absurdos também, que não eram positivos para a população, eles só não foram aprovados também por conta das mobilizações, né? Quando eu estava na Câmara Federal, por exemplo, nós conseguimos encerrar o ano de 2022 sem ter sido aprovada a reforma administrativa. Mas isso também foi porque toda semana os sindicatos estavam lá na porta da Câmara, falando, debatendo. Então, muito do que é aprovado ali são coisas que não são de interesse do povo, infelizmente. A gente viu ali a tentativa de aprovação do PL da anistia, a tentativa da PEC da bandidagem, né, da blindagem, que inclusive quero destacar isso, muitos deputados federais de esquerda votaram a favor no primeiro turno, inclusive aqui no Pará. Aqui no Pará nós tivemos deputados federais que se apresentam como deputados de esquerda e que votaram a favor da PEC da blindagem no primeiro turno. Então, assim, e depois, com pressão popular, mudaram o voto do segundo turno. Aí é um exemplo concreto de como a pressão popular ela ajuda nisso. Então, nesse sentido, eu vejo que o nosso papel dentro do parlamento é estar vigilante e estar ali sempre combatendo as medidas que são contra o povo e tentando aprovar e avançar com aquelas que são favoráveis, né? Então, esse papel vigilante eu faço constantemente aqui na Câmara Municipal de Belém, mas que, infelizmente, ainda
são aprovados, né, e com grande maioria da Câmara, os projetos que são a favor do prefeito, como foi um pacote de maldades que ele aprovou no final do ano passado, e que só que a nossa bancada do pessoal, eu e a vereadora Marina Brito, estivemos lá na Câmara Municipal fazendo uma sessão que durou 22 horas, porque a gente apresentou tanta emenda que a gente deu um cansaço neles, das centenas de emendas que nós apresentamos, nós aprovamos só 4, mas aprovamos. Então, o nosso papel, ele é também um papel de incomodar. Ele é um papel também de gerar essa instabilidade nos espaços da política institucional, porque a gente sabe que a gente não vai ganhar, na maioria das vezes, nesse espaço da política institucional, mas que nós vamos estar ali batalhando, lutando, pautando, sendo vigilantes e também com essa força dos movimentos, sindicatos, de todos que estão ali construindo lutas nas ruas, nos espaços públicos, a gente consegue, de alguma forma, avançar com algumas pautas. Mas, assim, é muito duro, porque a violência política de gênero também tenta tirar as pessoas como eu dos espaços da política, inclusive já recebi ameaça de morte, sou alvo de diversas tentativas de me desqualificar, né, de me colocar num local como se eu não fosse capaz de ocupar esse espaço, né, por ser mulher, por ser jovem, por ter diversos outros marcadores sociais, e também por ser de esquerda, porque se é fato que muitas mulheres na política, independente da sua posição política, sofrem com a violência política de gênero, mas nós, mulheres de esquerda, somos as principais atacadas. Então, por isso que também é importante a gente construir essa força, né, de ter uma solidariedade que vem de diversos espaços para a gente poder se manter ali, e no sentido de também a gente ter um programa, porque não adianta eu falar, e aqui nós temos exemplos também de mulheres que são negras, que são pessoas LGBTs, que são pessoas e tal, que quando chegam no espaço de poder, não correspondem às pautas que deveriam estar defendendo. Por quê? Porque muitas vezes ali acabam se ludibriando ou mesmo, de fato, mostrando que não tem convencimento e não tem firmeza política para sustentar esse programa. Então, a nossa ideia também é, a partir de um programa, a gente poder construir, de fato, ali um movimento em que nós vamos pautar e fazer defesas de pautas que muitas vezes são deixadas de lado, e que todas essas pautas, e a nossa bancada radical, ela está unida por 10 pontos econômicos, e isso não quer dizer que nós não tenhamos outros pontos a debater. Eu sou uma pessoa que estou trazendo na nossa pré-campanha e também no meu mandato de vereadora muito forte o debate ecossocialista. O debate do combate às mudanças climáticas, da necessidade de um plano municipal e planos estaduais para o Super El Niño, que já é uma realidade. Então, são diversas pautas que atravessam aqui os corpos dos povos da Amazônia, que eu carrego, né, que eu trago como mulher daqui da Amazônia, e que nós não vamos deixar de falar das nossas pautas, né? Nós temos ali diversas pessoas, nós somos 7 até então, né? A ideia é ampliar a bancada, já falando isso aqui com novidade. E nós temos as nossas pautas próprias, né? Nós temos as nossas prioridades políticas relacionadas ao nosso território, mas é importante a gente estar unido por esses 10 pontos econômicos para mostrar também que nós temos aqui uma pauta real e conectada com a vida das pessoas, porque esses pontos eles vão, de fato, interferir em relação ao preço de alimentos, aos impostos que são pagos, à necessidade da soberania nacional e outros aspectos, né, como a derrubada das contrarreformas e do arcabouço fiscal. Vivi, eu queria, inclusive, aproveitar justamente para te perguntar dessa ponderação que algumas pessoas têm feito, né, até de maneira crítica, mas falando que o manifesto, né, da bancada da esquerda radical, ele está muito direcionado às questões no aspecto econômico, né, está apresentando ali digamos, uma carta de intenções, um direcionamento mais ali muito direcionado para as questões da economia.
E aí eu queria, pegando justamente um gancho no que você trouxe, para você poder, enquanto uma mulher negra, LGBT, que está num contexto muito específico de uma região muito particular do país, que é a Amazônia, que tem sido alvo, inclusive, de um processo não só nacional como internacional, né, os ataques, as ameaças, né, de uma conjuntura que está no horizonte. Mas gostaria muito que você pudesse falar, enquanto uma pessoa que tem ali dentro do teu perfil uma convergência desses marcadores sociais, de algo que está muito fundamentado em algo que é basilar em relação a como a extrema-direita se apresenta no mundo, que é a misoginia. E eu gostaria muito que você pudesse falar, muito particularmente, da sua realidade e da realidade das mulheres da Amazônia, especificamente, das mulheres indígenas, da população feminina, especificamente dessa região do país, que muitas vezes tem os seus direitos negados, ameaçados, e o quanto essa plataforma ideológica da extrema-direita, que é justamente o ódio à mulher, ele vai na direção de uma realidade das mulheres da Amazônia. Então, queria que você pudesse falar um pouco, e isso enquanto me parece, né, que vai ser também ali uma bandeira de luta sua no parlamento, levando essa realidade e apresentando isso para o país, nesse entendimento que a misoginia é, de fato, um ataque às mulheres e como isso é uma arma da extrema-direita nesse momento. Perfeito. É importante, né, a gente fazendo um pouco dessa conexão, né, sobre o nosso programa dos 10 pontos econômicos e com os debates relacionados à questão de gênero, de raça, de território. É importante a gente entender, né, que não há um afastamento disso, né? Já faz muito tempo que a gente já vem debatendo que debater luta de classe não pode estar separado do debate de gênero, do debate de raça, do debate de combate a diversas formas de opressão. Então, esse é um ponto, né? Até porque a gente sabe, né, qual é essa identidade da classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora, se a gente for a fundo, a gente vai ver ali mulheres, mães solos, né? Nós vamos ver ali pessoas LGBTs que precisam de política de emprego e renda. Nós vamos ver juventude negra periférica sendo exterminada ou quando consegue sobreviver trabalhando em cargos que são de trabalhos exaustivos, né? Entregadores de aplicativo, né? Trabalhadoras domésticas. Então, nesse sentido, é importante a gente fazer essa relação, né? E entender essa cara hoje da população pobre, né? Enquanto um rosto feminino, né? Um rosto de mulheres trabalhadoras que chefiam famílias. E, nesse sentido, poder conectar, de fato, né? Que nós temos aqui uma luta muito importante pela garantia de políticas econômicas, principalmente de combate à fome, de geração de emprego e renda, de olhar, de fato, por aqueles mais vulneráveis, entender que isso beneficia também as mulheres. Porque, por exemplo, uma mulher que é vítima de violência doméstica, se ela estiver com uma dependência econômica, ela vai ter mais dificuldade de sair desse ciclo de violência, né? E aqui no contexto que nós vivemos do Pará, que nós estamos num território que está isolado dos grandes centros e que eu estou num estado gigante, Thalita, eu tenho um local aqui no Pará que eu saio de Belém, eu pego um avião, por exemplo, até Santarém, eu pego uma balsa por 17 horas para chegar em Almerim ou em Terra Santa. Almerim fica na divisa do Amapá e Terra Santa na divisa do Amazonas. Então, assim, a gente viaja dias e continua no Pará. Então, imagina as mulheres que estão isoladas em lugares em que a política pública não chega. E eu sou autora, por exemplo, de um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara Federal, que trata sobre a garantia de delegacia da mulher nos municípios com mais de 60 mil habitantes. Esse projeto, por exemplo, ele beneficia diversas mulheres no meu estado.
em que, por mais que o município dela não seja um município que tenha 60 mil habitantes, mas tem um município vizinho que tem. E a realidade que a gente vive aqui é, infelizmente, que a Delegacia da Mulher e qualquer outro espaço de acolhimento, ele fica, em geral, centralizado nas cidades que são da região metropolitana, né? Ou, no máximo, ali na região de Marabá e Santarém, né? Que são as cidades que são um centro de referência, digamos assim, para algumas regiões do estado. Então, assim, nós precisamos, né, falar sobre essa desigualdade regional, né? Falar sobre... Eu lembro que na época da pandemia, viralizou uma imagem em que as pessoas estavam sendo vacinadas, né, dentro de uma canoa. Estavam levando ali a vacina dentro de uma canoa. E muitas vezes é essa a realidade. É uma realidade de um estado de população ribeirinha, de população indígena, de população quilombola, né? E de população periférica. Porque Belém também, que é a cidade capital, né, é uma cidade que tem uma grande periferia e que também tem região de ilha. Então, nesse sentido, as mulheres que estão longe desses centros, né, elas têm mais dificuldade de chegar até os espaços, de ter acesso, de fato, a essas políticas públicas. E aqui a gente tem uma grande preocupação também em relação ao combate a toda forma de violência na base, porque nós temos leis que garantem, né, ali já a punição ao agressor, que também tem um conjunto, né, de políticas que asseguram essa mulher, né, medidas protetivas, mas que a gente precisa trabalhar na raiz do problema, né? Aqui no Pará, aqui em Belém, eu apresentei 2 projetos também relacionados a isso, né? Um era sobre educar para o respeito às mulheres, que é para que os currículos das escolas municipais possam estar conectados com diretrizes voltadas à igualdade de gênero, ao respeito às mulheres, à questão do combate à violência contra a mulher, né? E que nós precisamos falar disso porque os Red Pill estão aí. Minha gente, Red Pill não é brincadeira, não. Né? Os Red Pill estão aí justamente tentando implementar uma ideologia de ódio às mulheres, uma ideologia de que as mulheres elas devem ser tratadas com violência, e como se nós também fôssemos grandes privilegiadas nessa sociedade. E eles tentam implementar essa ideologia de que tem que frear o avanço da luta e dos direitos das mulheres. E nós estamos aqui na linha de frente da luta, que é para garantir que as mulheres sejam vivas. Então, assim, o movimento de mulheres vivas, ele é muito importante também, né? E eu sou cria ali da Primavera Feminista, quando a gente ia para a rua para defender pílula fica, cunha sai, nenhuma menos, fazendo toda uma mobilização pela vida das mulheres. E, assim, após 10 anos, nós ainda estamos falando sobre feminicídio, nós ainda estamos falando sobre altos índices de violência contra a mulher e feminicídio. Então, esse absurdo ele precisa acabar. E aí nós temos que ter as medidas que são de acolhimento à vítima, punição do agressor, que a esquerda não é contra isso, como a extrema-direita tenta falar, né? Que a esquerda é contra a punição dos agressores, não sei o quê. Por isso que as coisas estão do jeito que estão e não é bem assim. Mas nós também acreditamos e principalmente apostamos na educação, como uma forma de combater a misoginia, de disputar a ideologia, de fortalecer as mulheres, as meninas para se cuidar, para se proteger, mas também principalmente educar os meninos para que eles não sejam futuros misóginos, agressores de mulheres. Eu queria saber um pouquinho sobre como foi essa construção da bancada da esquerda radical, e você falou agora que tem a possibilidade de ampliar, de trazer mais pessoas. Como está sendo essa construção? Como foi a construção do manifesto, né, que está lá no site e que se articula um pouco que tu também, como tu falou, né, com as pautas que você vem trazendo, né, que as pessoas também têm uma autonomia das suas pautas, mas que se articula ali num programa mínimo econômico para ter uma base de atuação comum. Então, como está sendo essa construção e como tu enxerga a importância dessa construção para que a esquerda radical consiga ganhar mais espaço do ponto de vista da política institucional?
Excelente. Assim, o primeiro convite que veio até mim foi através da Sam e do Glauber, né, que além de tudo são grandes amigos, além de grandes companheiros de militância, e que estivemos juntos na Câmara Federal, quando eu tive a oportunidade de ficar 2 anos como deputada do Pará, pelo PSOL, e que nós passamos a realizar reuniões semanais, né? Então, imagina coincidir aí essa agenda desses 7 super ocupados, mas aí nós passamos a fazer reuniões semanais, tivemos ali, debatemos, né, como seriam esses pontos, e aí foi priorizado que seriam pontos econômicos, porque senão sempre ia estar faltando alguma coisa, né? Eu ia falar, não, tem que colocar ecossocialismo, aí, tem que colocar o feminismo, tem que colocar outras pautas. Então, sempre ia estar faltando alguma coisa, e que nós, no geral da política, está sendo colocado na introdução, né, desse manifesto, e que os 10 pontos seriam focados no debate econômico, né? Para isso, nós contamos também com o apoio, né, de economistas como Davi De Castro, por exemplo, né, que tem uma grande importância nacional, que foi, inclusive, um dos primeiros a se levantar e denunciar a questão do novo arcabouço fiscal do atual governo, né? Inclusive, comprou briga ali contra o líder do governo, o líder da bancada do PSOL na época. Então, é importante também a gente ter sempre essa construção junto a especialistas, né, que vem estudando, que vem debatendo sobre a conjuntura nacional e sobre os desafios econômicos. Né? E assim, eu estou trazendo, eu não sei nem se eu posso falar isso, estou trazendo aqui em primeiríssima mão, porque a gente acabou de reunir para debater sobre a ampliação da bancada radical. A gente fez essa reunião nesta tarde, então, assim, é primeiríssima mão que nós estamos debatendo essa possibilidade de ampliar. Hoje nós somos só 7, mas existe já essa proposta de ter mais pré-candidatos e pré-candidatas a deputado federal. Nós vamos focar na pauta nacional e que serão também com esse mesmo perfil, né? Primeiro, que nós estamos unidos ali por esse programa, por esses 10 pontos, né? E que nós vamos ali, ainda não posso adiantar muita coisa, como eu falei, a gente acabou de reunir, mas que haverá sim uma ampliação, né? Porque a ideia é que nós possamos fazer com que esse movimento cresça, inclusive cresça para os estados que ainda não estão contemplados, né, com pré-candidatos ou pré-candidatas. Porque a ideia é que nós tenhamos alternativa nos estados. Nós tenhamos alternativa para que a população possa identificar quem defende aqueles pontos e quem está na batalha para, de fato, construir políticas voltadas para esse programa econômico da bancada radical. Então, muita gente... isso era muito comum, as pessoas falavam assim, nas eleições anteriores até, eu gosto tanto da Sâmia, por exemplo, queria votar na Sâmia, mas eu sou do Pará. Aí alguém já marcava, olha, tem a Vivi no Pará. Eu queria votar no Glauber, queria apoiar o Glauber, mas o Glauber é do Rio e eu sou do Distrito Federal. Mas nós temos o Fábio do Distrito Federal. Então, essa conexão, ela acontece, ela está acontecendo hoje já, essa rede de criar referência nos estados para a gente se apresentar como essa política em comum, porque a gente precisa ampliar essa bancada, de fato, que seja da esquerda, que seja radical, para combater o Congresso Inimigo do Povo. Inclusive, o meu mote aqui, de pré-campanha, é por uma federal verdadeiramente de esquerda. Porque, infelizmente, a realidade que a gente vê no Pará são pessoas que se dizem de esquerda, mas que estão ali pactuando com diversas ações e posicionamentos políticos que são incompatíveis com a defesa de uma política de esquerda e uma política radical, de fato. Vivi, tem uma pergunta para você. Aqui, deixe-me. A Cecília Manto diz: a Vivi pode falar sobre o assédio que a população indígena sofre de criadores de gado e madeireiros nos arredores da cidade de Novo Progresso?
Olha, eu não consigo falar especificamente de Novo Progresso, né? Porque, como eu falei, o Pará é gigante, minha gente. Então, tem diversas regiões, diversos lugares no Pará, né? Então, eu não consigo falar da especificidade, mas, assim, hoje a gente vê uma tentativa de avanço sobre territórios indígenas que é absurdo, né? Eles são ameaçados pelo agronegócio, pela pecuária, como já foi apresentado aí, pela mineração, pelas hidrelétricas, pelas ferrovias. Então, são diversas as tentativas de ameaça disso que eles chamam de desenvolvimento, mas na prática nem não é um desenvolvimento e isso nem é voltado para garantia da população ter, de fato, algum tipo de benefício, né? E os povos indígenas, eles acabam sendo, de fato, expulsos de seus territórios, e aí entra uma questão muito importante, né? Que é uma questão da tentativa deles avançar com essa política desenvolvimentista e fazer com que aconteça novamente um extermínio, né? De povos da Amazônia, povos indígenas. Por isso que é tão importante que nós tenhamos demarcação dos territórios indígenas. Então, acho que essa conexão aqui de uma pauta objetiva nossa, que é a demarcação de povos indígenas, ela tem toda a relação com essa proteção para que não se avance com esse projeto do agro, hidro, minério, negócio. Né? E aí eu quero destacar um elemento importante também, porque, por exemplo, a região de Novo Progresso é uma região que vai ser afetada aí por um projeto que foi recentemente passado na Câmara, inclusive com comemoração do governador, o ex-governador, né, e atual candidato a Senado aqui no Pará, o Helder Barbalho, que é sobre o Jamanchim, né? Então, recentemente eles aprovaram lá na Câmara Federal um projeto, né, que permite maior exploração dessa região que deveria ser preservada, né, e que isso foi uma votação feita na Câmara, ou seja, atenção, é isso, quem está lá na Câmara está votando contra os povos indígenas, está votando contra a preservação ambiental. Então, quando se fala dessa região e das ameaças que os povos indígenas sofrem, a gente consegue fazer essa conexão de que estão sendo ameaçados por um projeto que foi apresentado na Câmara Federal, que permite maior exploração desse território relacionado ao Jamanchim, e também a demarcação de território indígena, ela, se não é feita, ela também abre a porteira para esse tipo de política que é de invasão de territórios e de ameaça aos povos indígenas.